Então, vamos continuar. Além desse mecanismo de remodelação de cromatina, a gente também tem um mecanismo muito importante, já mais estudado há mais tempo nas células, que é o mecanismo que envolve o controle da expressão de genes no fluxo da informação de DNA até a proteína, né? Nessa regulação, eu posso ter pontos de controle em várias etapas do processo. Por exemplo, um controle transcricional na conversão de DNA em RNA, formação das diferentes moléculas de RNA. No caso, por exemplo, especificamente do RNA mensageiro, um controle também no processamento desse RNA, de modo a que ele aconteça mais rapidamente ou mais lentamente. Controles também que sugerem mecanismos de exportação mais facilitada ou menos facilitada desse RNA para o citoplasma, né? E também os mecanismos que envolvem a utilização desse RNA, no caso mensageiro, para tradução em proteína. Então, controle traducional desse RNA e também a acessibilidade desse RNA e o quanto tempo ele vai estar disponível para acontecer essa tradução da informação ou não, né? E um ponto final de controle seria o controle da atividade da proteína em si, como é que ela vai se apresentar. Então, considerando, por exemplo, nas células humanas, um principal ponto de controle ainda a gente considera que seja o controle transcricional, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. É um controle bastante estudado, a gente tem já informações já de várias décadas em relação a como é que ele funciona, embora não seja completamente compreendido ainda, né? Mas muitas informações já tem em relação a esse controle. Alguns estudos que apontam os controles de processamento, né, que são mais presentes em alguns outros organismos do que nós, seres humanos, né, e alguns estudos que apontam esses controles pós-transcricionais, principalmente em relação à utilização do RNA mensageiro para tradução, e mecanismos que podem acelerar ou não a degradação do RNA, de modo que ele esteja inativado ou degradado, então isso tendo impacto também em relação à utilização dele para a produção de proteínas. Então, em relação ao controle transcricional, né, a gente sabe que existem vários genes no nosso organismo que são genes que são muito transcritos, né? E quando a gente compara, inclusive, as células, né? Por exemplo, num tipo de célula, posso ter um gene, como na figura representa ali, né? Um gene A, bem ilustrativo, ele pode ser muito transcrito num tipo de célula e formar várias moléculas de RNA, e, consequentemente, formar várias proteínas também do tipo A aqui, né? E, em contrapartida, um outro gene que pode estar até próximo a ele pode ser muito pouco transcrito, ou seja, a informação muito pouco utilizada, formando poucas moléculas de RNA e poucas moléculas de proteína, né? Só que isso pode variar bastante. Quando a gente compara, por exemplo, um tipo celular com o outro, eu posso ter uma inversão, por exemplo, desse perfil de expressão. Às vezes, num outro tipo celular, o gene B vai ser mais transcrito e o gene A vai ser menos, ou vai estar totalmente silenciado, né? Então, os tecidos, né, as células, os diferentes tecidos vão sempre se perguntar, entre aspas, né, quando que vai acontecer a expressão de cada um desses genes, quanto de expressão que vai acontecer, né, quanto de RNA vai ser produzido a partir daquele processo de transcrição, e em que tecido que vai acontecer isso, porque isso varia também nos diferentes tecidos. Então, a gente pode separar os genes em dois grandes grupos, de acordo com esses perfis diferenciados de expressão. A gente considera que existe um conjunto de genes de expressão constitutiva. O que isso quer dizer? Na expressão constitutiva, a taxa de expressão dos genes ela é constante, isso ao longo do ciclo de vida, e quando a gente compara até uma célula com outra, a gente vê que tem vários genes que são de expressão constitutiva, né? Quais seriam esses genes? Seriam genes, por exemplo, que codificam proteínas estruturais importantes para todas as células, ou proteínas de membrana importantes também, que não são específicas de tecido, são mais gerais, transportadores de íons, às vezes bombas, né, de íons que a gente tem em membrana, que são presentes em vários tipos celulares, ou mesmo proteínas, enzimas do metabolismo, né, que são importantes. Então, várias delas têm expressão constitutiva. O que isso quer dizer? Que a expressão não muda ao longo do tempo, que não muda ao longo dos diferentes tecidos, então não tem muita variação em relação à expressão.
Diferente daqueles genes que têm expressão regulada, né? A regulada vai envolver justamente aquelas escolhas do quando, quanto e onde, né? Então, essa taxa de expressão ela vai ser variável quando a gente compara um tecido com outro, quando a gente compara uma célula num tecido primordial com um tecido já formado maduro. Quando eu penso no ciclo de vida do ser humano também, eu posso ter variação em relação a esse perfil de expressão. Então, é nesse aspecto aqui que a gente vai comentar um pouquinho mais como acontecem esses mecanismos de regulação, que é o que vai dar o diferencial para os diferentes tecidos, né? Então, por que que no neurônio a gente tem produção de certas enzimas importantes para produção de neurotransmissores, e numa célula muscular, uma grande quantidade, por exemplo, de miosina e actina, né, que a gente não encontra em grande quantidade numa célula neuronal, né? Então, essas mudanças em relação ao perfil proteico refletem essa expressão regulada que vai acontecer de certos genes, então, nos tecidos. E é o que a gente vai comentar um pouquinho mais, então, sobre esse aspecto com vocês. Então, em relação a esse controle transcricional, para que a gente entenda um pouquinho como é que ele vai acontecer, a gente tem que lembrar que, para a transcrição acontecer, a gente tem que ter sempre a ligação de uma enzima, que é a RNA polimerase, nas regiões de início de gene, que são as regiões promotoras. Toda vez que ela liga com esse início de gene com o promotor, ela consegue então interagir com o DNA, abrir o DNA logo depois e iniciar logo o processo de transcrição, né? Mas próxima a essa região, e no nosso caso, os genes humanos também em regiões que podem estar um pouco mais distantes, eu posso encontrar regiões ou sequências reguladoras ou operadoras, né? Essas sequências compreendem sequências de bases específicas, aonde vai se ligar uma outra proteína, né, uma proteína reguladora ou operadora. E essas regiões a gente pode encontrar, né, no caso dos genes humanos, bem próximo ao promotor, mas eu posso encontrar em regiões mais a montante do gene, ou seja, upstream do gene, ou seja, antes do gene, regiões a jusante do gene, ou seja, depois da região terminadora, até que a gente encontra do gene, que podem estar regulando, que seriam regiões, então, downstream. E a gente tem as regiões do meio também, onde a gente encontra os introns ali. Tem alguns trabalhos que sugerem que eu posso encontrar naquelas sequências de introns também certas regiões reguladoras de expressão de genes. Então, a gente tem essa complexidade um pouquinho maior em relação à regulação da expressão nas células eucarióticas como as células humanas. Mas todo o controle transcricional, do modo geral, ele acontece da mesma maneira. Então, a gente vai discutir os aspectos mais básicos, que foram descobertos primeiro em bactérias, né, que são os mecanismos mais simples, depois a gente vai transpor, né, esse mecanismo e como ele aconteceria, então, nas células eucarióticas como as células humanas. A figurinha do slide aqui à direita, ela mostra, então, em cima uma RNA polimerase que está transcrevendo o gene, então o gene que estaria ligado, né, e aqui embaixo ela não transcrevendo, né, ela tem é atrapalhada, na verdade, pela presença de uma proteína, uma reguladora negativa, que é uma repressora, que impede a interação dela com a região promotora. Geralmente, os mecanismos, né, que envolvem a regulação transcricional, eles envolvem, geralmente, um impedimento espacial, ou seja, alguma coisa atrapalha a ligação de outra coisa, né, no gene, de modo a impedir que a transcrição aconteça. No caso, é geralmente uma proteína repressora que vai atrapalhar a ligação da RNA polimerase no seu sítio promotor. E quando ela não liga, ela não transcreve. Então, basicamente, é esse mecanismo que vai acontecer. Como é que se apresentam, então, essas sequências reguladoras, né? Essas sequências reguladoras, elas são bem específicas, compreendem, então, sequências de bases, né, específicas para cada proteína que vai, então, reconhecer o seu local de ligação. A gente vê só uma figurinha ilustrativa aqui mais à esquerda de uma sequência, né, a ligação das proteínas ali reguladoras, e aqui embaixo, à direita, então, também essa visão de como é que aconteceria essa interação. Isso com o DNA em dupla hélice, sem abrir, né, a dupla fita. Então, essa interação ela é extremamente específica, existem vários pontos de contato, né, de interação entre a proteína reguladora e o DNA, né, e de acordo com a proteína que vai interagir com o DNA, eu posso ter uma transcrição que pode ser ativada ou reprimida, né, com o produto desse evento de ligação da proteína reguladora.
Então, eu posso ter basicamente dois tipos de controle transcricional acontecendo nos genes. Uma regulação positiva, via atuação de um ativador, uma proteína ativadora, que sempre, quando estiver ligada, vai promover a transcrição dos genes, ou a regulação negativa, onde eu vou ter a ligação de uma proteína repressora, que vai impedir, então, que aconteça a transcrição, né? Agora, como é que vai acontecer a ligação dessa proteína, né, seja ativadora ou repressora no DNA? Aqui no slide 17, eu coloquei uma ilustração bem interessante que mostra sempre uma regulação positiva. A figura de cima, ela mostra a RNA polimerase, associada com a sua região promotora que está em destaque ali em amarelo no DNA, e uma proteína ativadora, que aparece em verde, ligando na sua sequência específica no DNA também. Toda vez que o ativador liga com o DNA, ele favorece a atuação da RNA polimerase, para que ela transcreva mais aquele gene, então o gene ele fica ligado, né? Então, produzindo mais moléculas de RNA mensageira e, consequentemente, mais proteínas. E na figurinha de baixo também, né? A mesma coisa, a proteína reguladora ligada, a RNA polimerase transcrevendo o gene, né? A diferença da figura de cima para a figura de baixo é que na figura de cima, para a proteína ativadora ligar com o DNA, ela não pode interagir com essa substância que aparece aqui em vermelhinho, que é o ligante, né? Esse ligante, quando associado com a proteína ativadora, impede que ela interaja com o DNA. E embaixo, esse ligante já é a molécula que vai facilitar a ligação da proteína ativadora com o DNA. Tá, prof, mas agora ficou complicado, né? O que que é esse tal do ligante, então? Né? Porque a gente tem a proteína ativadora que, quando ela liga com o DNA, vai favorecer a transcrição pela RNA polimerase. Mas para esse ativador ligar para alguns tipos de proteínas, né, é importante que ela não esteja ligada com o seu ligante. E para outras proteínas é importante essa interação com o ligante. Tá, mas o que que é o tal do ligante, então? Esse ligante é uma substância que vai interagir com essa proteína. E ela pode facilitar a ligação dela com o DNA, como a gente vê embaixo, ou atrapalhar a ligação dela com o DNA, como a gente vê em cima. Mas o que que é essa substância, afinal de contas, prof? Essa substância, ela pode ser um hormônio que vai interagir com essa proteína e vai, às vezes, facilitar a ligação dela com o DNA e promover a transcrição de certos genes, né? Ou pode ser um produto do metabolismo também, às vezes, que a célula produz, interage com a proteína e, a partir daí, acontece a ligação com o DNA ou não acontece a ligação com o DNA. Então, são vários tipos de moléculas que podem se associar com essa proteína. Geralmente, hormônios que têm esse papel bem importante, né? E, em particular, os hormônios que têm atuação em núcleo celular, né? Então, hormônios esteroidais têm um mecanismo de atuação bem, né, nesse sentido, onde eles se ligam com a proteína reguladora, né? Ela pode ser ativadora ou pode ser repressora, e quando ele liga com a proteína interage com o DNA. E a gente tem mudança, então, em relação ao perfil de expressão, não só de um gene, mas de vários genes ao mesmo tempo. Então, aqui é um mecanismo de regulação positiva. Qual que é a diferença para a regulação negativa? A gente vê aqui, então, no slide 18. Tá? A regulação negativa ela vai ser provida sempre por uma proteína que é repressora. Ela vai atuar sempre atrapalhando o processo de transcrição. Então, toda vez que ela ligar com o DNA, né, na região ali do gene, próximo do gene, ela vai impedir que a RNA polimerase ligue no seu promotor. E se a RNA polimerase não liga, o gene fica desligado. Isso acontece tanto na figurinha de cima, como na figurinha de baixo também, né? Onde a gente vê que daí na figurinha de baixo, para o repressor ligar, ele interage com o seu ligante, com aquela substância, né, que vai dar o gatilho, para que ele possa, então, ou se associar com o DNA, como a gente vê aqui embaixo, e reprimir, então, a transcrição, ou não se ligar com o DNA, porque o ligante é a molécula que vai impedir que o repressor se associe. Daí a gente teria um mecanismo, na verdade, de não repressão, se ele tiver ligado com o ligante, como a gente vê aqui em cima. Ele vai ligar com o DNA só quando ele não tiver a presença do ligante. Tá? Então, essa substância que é o ligante, que pode ser um metabólito, pode ser um hormônio, enfim, diferentes substâncias,
vai ser o gatilho para promover o evento, né, de regulação da expressão gene, que pode promover ou a transcrição ou impedir a transcrição. Se a proteína interagir com o DNA e se ela for um repressor, ela vai sempre atrapalhar a transcrição. Se a proteína não, ela interage com o DNA, mas ela tem um perfil de ativação, toda vez que ela ligar com o DNA, ela vai ajudar a RNA polimerase a transcrever mais aquele gene ali, né, presente. Dessa maneira, então, acentuando a expressão daquele gene e, consequentemente, da proteína produto daquele gene também. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente entender como é que esse mecanismo funciona de modo mais prático, eu trouxe um exemplo bem simples de um mecanismo de regulação de genes em Escherichia coli, né, em bactérias. Esses mecanismos eles foram propostos primeiro em bactérias porque eles foram estudados, né, em bactérias inicialmente, mas depois se verificou que outros organismos também, né, boa parte das células utilizam esses mecanismos de regulação de transcrição, e as células humanas também, com mecanismos semelhantes, né. Então, como é que funciona esse mecanismo em bactéria? Que é um mecanismo bem simples, só de liga e desliga, que vai envolver a regulação do operon triptofano, que a gente vê lá no slide 19. Né? Tá, mas prof, o que é o tal do operon? Né? A gente não tem operons no nosso genoma, a gente tem operons em genomas bacterianos. Né? O que seria um operon? O operon é uma unidade de transcrição que a gente encontra em bactérias, onde eu vou ter um promotor, assim como a gente encontra para os genes humanos, só que ao invés de eu ter o código, por exemplo, para a síntese de uma molécula de RNA para uma proteína somente, a gente tem aqui um código em sequência, né, que vai formar uma molécula de RNA, mas para síntese de várias proteínas, né, não só de uma, mas de várias proteínas. Lembre que os RNAs mensageiros bacterianos são policistrônicos, né? Esse aqui é um exemplo prático desse RNA, né? Então, quando a bactéria transcreve esse operon, ela vai formar um único RNA mensageiro, mas que vai ser traduzido em várias proteínas diferentes, né? Nesse caso especificamente aqui, são todas enzimas que fazem a biossíntese do triptofano, ou seja, que elas são capazes, então, de produzir o triptofano caso a bactéria esteja presente num meio ou num tecido onde não tenha presente esse aminoácido. Então, eu vou encontrar a sequência promotora e também próximo a ela, na verdade, bem no centro dela, a gente vai encontrar a sequência reguladora ou operadora, que a gente vê ali em verdinho, daí no desenho do slide 19. O que vai acontecer, então, para regular esse operon? É o mecanismo de liga e desliga, né? Então, a proteína que regula, ela é um repressor. E toda vez que ela ligar com o DNA, então ela vai fazer um processo de regulação negativa, atrapalhar a transcrição, desligar o gene, né? Como a gente vê aqui na figurinha do slide 20 à direita. Toda vez que o repressor liga, a RNA polimerase não consegue ligar com o seu promotor e a transcrição fica desligada. O gene aparece aqui off, né, desligado. E na figurinha da esquerda mostra quando é que o gene vai ficar ligado. No caso, o operon vai ficar ligado aqui, né? Quando é que ele vai ficar ligado? Somente quando o repressor não interagir com o DNA. Agora, como é que a célula vai regular isso? Quando que o repressor liga e quando é que ele não liga? Isso depende justamente da presença ou não do próprio triptofano na bactéria. Se ela estiver num meio com triptofano, esse triptofano é o próprio ligante do repressor, né? Quando ele estiver presente no meio, ele vai ligar com o repressor e o repressor liga com o DNA e, consequentemente, não transcreve o operon. O repressor ele não vai ligar com o DNA só se faltar triptofano, quando não tiver triptofano presente, como a gente vê na figurinha mais à esquerda embaixo. Quando não tiver triptofano, o repressor não vai estar com o seu ligante associado, e nesse caso ele não vai interagir com o DNA, e não atrapalha então o processo de transcrição, que é o que a bactéria precisa, né? Porque se ela não tem triptofano no meio, ela precisa produzir o seu próprio triptofano. Então a RNA polimerase vai produzir um RNA, que depois vai dar origem às enzimas que vão permitir a bactéria fabricar o seu próprio triptofano. Então, é um mecanismo simples de liga e desliga, onde a gente tem a atuação de uma proteína repressora, que vai atuar, então, sobre um operon bacteriano,
de modo a fazer uma regulação de acordo com a presença ou ausência do próprio aminoácido na bactéria, de acordo com a presença ou não no meio que ela está crescendo, né? Então, se tiver triptofano presente no meio, o que que vai acontecer? Triptofano se associa com a proteína reguladora e ela vai grudar no DNA, como a gente vê na figurinha lá embaixo à direita, né? Quando ela gruda com o DNA, ela vai desligar o operon. E quando isso acontece, não transcreve e não produz as enzimas da biossíntese do triptofano. Por quê? Porque ela tem triptofano disponível no meio, não precisa gastar energia fazendo o seu próprio triptofano, né? Então, o mecanismo inverso vai acontecer só se ela estiver crescendo numa condição sem triptofano. Sem triptofano, o triptofano é um aminoácido essencial para ela também, né? Então, se ela não tem, ela vai ter que fabricar, né? Então, ela é capaz de fazer essa produção diferente de nós, né? E ela pode, então, transcrever o gene, porque o repressor não vai atrapalhar a transcrição, né? Então, a RNA polimerase liga no operon, vai transcrever o operon e vai traduzir as informações depois da formação do RNA para produzir as enzimas de biossíntese do triptofano, permitindo que ela, então, produza o seu triptofano para poder crescer adequadamente naquele suporte, pode ser um meio de cultivo em laboratório, pode ser um tecido do qual esteja invadindo, enfim, causando algum processo infeccioso. Então, assim que aconteceria um mecanismo de regulação bem simples, de liga e desliga, envolvendo o operon triptofano em Escherichia coli. Tudo bem, turma? Tudo bem em relação a esse mecanismo? Joia? Então, se a gente entende esse básico do liga e desliga, daí a gente tem noção de como é que pode acontecer os outros mecanismos também, né? Que nas células humanas, um mecanismo é um pouquinho mais complexo. Mas entendendo esse mecanismo básico, a gente tem uma ideia de como é que aconteceria esse mecanismo, então, um pouco mais complexo, tá? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Então, a transcrição dos genes eucarióticos, ela vai ser controlada por mecanismos que envolvem também a participação de proteínas reguladoras, ativadoras, repressoras, né? E como eu falei para vocês, a gente pode encontrar essas regiões, né, no DNA, que são as sequências para a ligação das proteínas reguladoras, geralmente próximo ao promotor, mas eu posso encontrar também em regiões mais distantes, que podem estar à frente do gene, né, em regiões que podem estar a montante do gene em centenas até milhares de nucleotídeos às vezes, e regiões até depois, né, do final do gene ali, ou mesmo no meio do gene. Alguns trabalhos também sugerem essas regiões nos próprios introns aqui do gene, né? Então, isso, na verdade, leva a gente a ter vários pontos de ligação para várias proteínas reguladoras diferentes, né? Então, um mecanismo um pouco mais complexo do que a gente vê em bactérias, né? A gente pode ter até mais de um local para regulação em bactérias, mas não uma variedade tão grande como a gente encontra para os genes eucarióticos, né? Essas sequências reguladoras, a gente chama de regulador, né, ou operador, alguns autores também se referem a elas como sequências enhancer, né, que seria de estimulação, mas nem sempre elas vão estimular a transcrição, então eu prefiro usar o termo regulador ou operador, né, que depende do que vai estar ligado àquela sequência específica, né, se vai ser uma proteína ativadora ou repressora. E daí é importante lembrar também que para a transcrição acontecer nos genes eucarióticos, a RNA polimerase precisa ter um monte de parceiros, de amigos, né, para ajudar ela a encontrar a sua região promotora. Então, precisa de fatores de transcrição que se associam à região promotora, né, para ajudar a recrutar a RNA polimerase. E, além disso, eu posso ter outras proteínas que vão regular também esse processo de montagem do complexo de iniciação, que podem atrapalhar ou podem facilitar essa montagem. Bem, a gente viu que essas sequências reguladoras nos genes eucarióticos, elas podem estar, às vezes, a montante do gene, antes da região promotora,
a centenas ou milhares de nucleotídeos, né? E a gente pode pensar, mas poxa, como é que uma sequência que está distante milhares de nucleotídeos vai interferir num gene, né, que está tão longe dela, assim, né? Isso, na verdade, acontece facilmente pela formação no DNA dessas alças que a gente vê ali no slide 23, né? Então, embora a gente veja ali uma sequência tata, né, que indica aqui uma sequência promotora, um tata box, né? Onde ligam-se os fatores de transcrição, por exemplo, para ajudar, né, a RNA polimerase a iniciar a transcrição. E a gente encontra, antes dessa região Tata Box, a gente vai fazendo a voltinha lá para cima, a gente vê que tem uma sequência reguladora. E é um ponto de ligação para uma proteína que é ativadora, né? Mesmo que ela esteja longe do início do gene, o DNA pode sofrer essas dobras aqui e aproximar aquele ativador. E isso vai facilitar, então, a montagem desse complexo de iniciação para a transcrição, então, acontecer, mesmo que essa sequência reguladora esteja bastante distante do promotor. E aqui embaixo, no slide 23, a gente vê, então, uma ilustração mostrando a RNA polimerase associada com um promotor que aparece em amarelo, e uma sequência reguladora aqui, um enhancer, né, que seria o termo em inglês para estimulador, para uma proteína que é NTRC aqui, né? Então, toda vez que ela ligar aqui, como ela é uma ativadora, ela pode ativar a transcrição, para que ela aconteça mais intensamente, né? Mas, poxa, como é que ela vai atuar à distância assim tão grande, né? Basta o DNA sofrer uma volta, que é a formação de uma volta, né? Aproximando, então, essa sequência do promotor e a proteína, então, interagindo com uma RNA polimerase e os fatores de transcrição, ajudando, então, para que a transcrição possa acontecer. E o gene, então, fica on, né? Gene on ligado. E daí a gente pode pensar, mas poxa, como é que eles descobriram tudo isso, né? Na verdade, com vários experimentos que foram feitos, também com fotografias que foram obtidas de microscopia eletrônica, como a gente vê no slide 23. Ali a gente vê a figurinha mostrando um segmento de DNA, a RNA polimerase associada em uma proteína reguladora, e a formação daquela alça com o DNA. Então, que realmente isso acontece, né, nas células. Bem, então, tendo a ligação de ativadores e repressores, né, o que vai acontecer, então, com o complexo de iniciação da transcrição para os genes eucarióticos? As proteínas ativadoras, quando ligadas com o DNA, elas sempre vão facilitar a montagem desse complexo de iniciação. Então, não é só a ligação da RNA polimerase com o seu promotor, mas de todos os fatores de transcrição também que vão se associar para que tudo fique grudado ali no começo do gene e a RNA polimerase possa desenrolar o DNA e iniciar a transcrição. E os repressores já atuam de modo contrário, né? Elas, quando associadas com o DNA, elas vão atrapalhar a montagem do complexo de iniciação. Como é que elas podem atrapalhar essa montagem? Elas podem atrapalhar a montagem impedindo, por exemplo, a associação da RNA polimerase com os fatores de transcrição e com a região promotora, ou atrapalhar a interação dos fatores de transcrição com as regiões próximas do promotor ali também, né? Então, impedindo que aquele conjunto de proteínas se associe para a transcrição poder iniciar, né? Então, tudo que atrapalhar a montagem desse complexo vai reprimir a transcrição num gene eucariótico. Tá, mas a prof falou que podem existir várias regiões, né, várias sequências reguladoras para um mesmo gene, né? Essas sequências elas podem ser sequências para ligação de ativadores, de repressores. Então, como é que, afinal de contas, a célula vai escolher se ela vai transcrever ou não aquele gene, né, no final? O processo de regulação nos genes eucarióticos, como os genes humanos, ele envolve um mecanismo combinatorial. O que seria isso? Né? Depende da combinação de proteínas ligadas naquele momento, naquela região do gene. Né? Então, eu sei que a gente vai encontrar no gene várias sequências reguladoras que podem ser para ligação de proteínas que são ativadoras, que são repressoras, enfim. Agora, eu vou ter, em certos momentos, a ligação de certos conjuntos de proteínas aqui, né? Então, dependendo da combinação de proteínas que eu tenha, vamos supor que eu tenho mais ligação de proteínas ativadoras do que repressoras, a tendência é que esse conjunto, essa combinação, ative a transcrição daquele gene, né?
Em contrapartida, se eu tiver, por exemplo, uma outra situação, uma outra condição celular, onde eu tiver mais ligação de proteínas repressoras nas suas respectivas sequências, a combinação, né, mais repressora pode, então, atrapalhar a montagem do complexo de iniciação e, consequentemente, inibir a transcrição daquele gene. Então, envolve essa combinação de proteínas ligadas, né? Não é uma proteína só que vai regular na maior parte dos casos. É a combinação de várias proteínas, e dependendo, a última que ligou lá, ela pode deflagrar um resultado diferente, né? Levando, por exemplo, a inativar a transcrição de um gene ou a ativar, depende de como é que ela atua, se ela é uma repressora ou se ela é uma ativadora. Então, no slide 26, a gente vê ali uma figurinha bem interessante que mostra, né, como é que essas proteínas reguladoras elas podem também interagir, né, de modo a regular essa transcrição. Existem alguns casos onde os próprios reguladores eles competem pela ligação de locais próximos no DNA. Então, se um ligou antes do outro, eu posso ter um mecanismo de ativação sendo ligado ou de repressão, né? Se o repressor ligou primeiro, sentou primeiro na cadeira aqui, como se fosse uma dança das cadeiras, né? Onde tem uma cadeira só e quem sentou primeiro levou, né? Então, se o repressor sentar primeiro na cadeira aqui e se associar com o DNA, mesmo que eu tenha um ativador e ele queira ligar aqui, ele não vai conseguir. Então, existe uma competição por locais de ligação que são quase sobreponíveis no DNA, né? Então, isso pode acontecer para alguns genes, né? Ou, às vezes, eu posso ter interação de cada proteína, o repressor e o ativador, no seu sítio específico, mas eles podem interagir um com o outro e atrapalhar, né, de alguma maneira, a atuação de um ou de outro. Então, esse mecanismo de interação também pode acontecer, né? E na figurinha 16 mostra também aquele mecanismo da dobra no DNA acontecendo de modo a interferir também na montagem do complexo de iniciação. Então, também acontecendo para os genes eucarióticos esse mecanismo, então, de dobra no DNA. E no slide 27, então, eu trouxe um exemplo um pouco mais prático. Lá eu tenho uma ilustração mais à direita, mostrando dois tipos celulares. A figura bem da direita seria uma visão, por exemplo, que a gente encontraria no núcleo das células do cristalino, que vão dar origem à proteína cristalina, por exemplo, né? E na figurinha um pouco mais à esquerda, a gente vê o exemplo de uma célula do fígado, né? E como aconteceria a regulação nesses dois tipos celulares que são bem distintos, de dois genes. Um gene que codifica a proteína albumina e outro que codifica a proteína cristalina, né? Bem, a gente sabe que nas células do cristalino é importante a transcrição da proteína cristalina, porque vai ajudar na formação, né, depois da estrutura da célula, né, de camadas para a formação do próprio cristalino presente nos nossos olhos, né? Em relação às células do cristalino, né, então a gente, lógico, vai encontrar o mesmo conjunto de genes para todas as células, como a gente comentou no começo da nossa conversa, né? Agora, o que vai variar na função celular, na morfologia da célula, vai ser o conjunto de genes que vão ser usados, né, que vão ser expressos. Então, nessa figurinha mais à direita, a gente vê exemplos de dois genes, um que codifica a albumina, mais em cima, e o que codifica a proteína cristalina embaixo, né? E a gente vê, então, que nas células do cristalino, a gente vai observar a expressão, por exemplo, do gene que codifica a proteína cristalina, mas não a expressão do gene que codifica a proteína albumina, né? Em contrapartida, por exemplo, na célula do fígado, já vai encontrar esse mecanismo acontecendo de transcrição do gene que codifica a albumina, porque a albumina é uma proteína encontrada no sangue e o fígado é o local de síntese dessa proteína bastante importante, então ele vai expressar com bastante intensidade, né, esse gene para produzir as albuminas presentes no nosso sangue, mas em contrapartida não vai expressar o gene que codifica a cristalina, porque no hepatócito não tem por que produzir proteína cristalina, né? Isso é importante para a célula do
cristalino. Então, as células vão escolhendo que informações elas vão usando. E essa escolha depende basicamente o quê? Da presença dessas proteínas ativadoras e repressoras na célula, né? E daqueles fatores ligantes que podem favorecer, né, a ligação das proteínas ou não, enfim, nessas regiões de regulação dos genes no DNA, né? Então, é isso que vai estar modificado nas células, que é o que a gente vê também na figurinha do slide. Então, na figurinha mais à direita, a gente vê que a gente encontra outras proteínas ativadoras que aparecem lá em laranja, em rosinha, né, que vão ajudar a transcrever o gene que codifica a cristalina. Uhum. Já na figurinha um pouco mais à esquerda, a gente vê lá como se fosse um recorte, né, do núcleo, fatores, né, de regulação, de expressão de genes aqui, que são ativadores que aparecem em vermelhinho. E esses fatores, eles se ligam especificamente com regiões de regulação presentes próximo ali à região promotora do gene da albumina, né? E isso favorece, então, a montagem do complexo de iniciação e transcrição do gene que codifica a albumina, né? Então, é esse conjunto também de proteínas que regulam a transcrição que vai ser diferenciado nas células e que vai ajudar também as células a, entre aspas, escolher que informações que elas vão transcrever e quais informações que elas não vão utilizar. Tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente, então, conversar um pouquinho, né? Que eu coloquei que esse mecanismo de regulação transcricional nas células eucarióticas depende dessa combinação de reguladores que vão estar associados, né? E, às vezes, uma única proteína reguladora pode ser decisiva para ativar ou reprimir essa transcrição, porque vai completar aquela combinação que vai dar o resultado, né, do que vai acontecer no final. Então, essa proteína, ela pode completar essa combinação e ativar ou reprimir aquele gene ou vários genes específicos, né? E essa mesma proteína reguladora, ela pode completar a combinação não só naquele gene, mas em outros vários, né, que vão estar sobre o mesmo mecanismo de controle, né? Então, controlando a expressão de vários genes ao mesmo tempo, que é o que acontece geralmente. Aqui eu coloquei um exemplo bem interessante para a gente refletir um pouquinho da atuação do cortisol. Até a gente falou sobre o cortisol lá no comecinho do semestre, lembram dele? O hormônio corticoide, né, um hormônio esteroidal importantíssimo. Tem várias funções, né? Uma delas também é modificar aspectos em relação ao nosso metabolismo, né? O cortisol aqui ele funciona como ligante. A proteína reguladora é o receptor para o cortisol, né? Então, quando o cortisol liga com o seu receptor, ele vai formar a combinação que vai, então, interagir com o DNA em sequências específicas, né, específica para esse conjunto, né, receptor cortisol, em vários genes. No caso, por exemplo, do cortisol, um dos efeitos importantes que ele tem é se ligar em genes que codificam enzimas para produção, né, de enzimas que fazem parte do processo de gliconeogênese, né, de modo a acentuar a produção de glicose nas células hepáticas. Tá? Então, nesse próximo slide, a gente tem uma figurinha ilustrativa de como é que aconteceria esse mecanismo, né? Aqui a gente vê a figurinha de uma célula e o ligante aqui, que é o hormônio. Vamos supor que no caso aqui o hormônio seja o cortisol, né? Quando o cortisol entra na célula, por exemplo, no hepatócito, o que vai acontecer? Esse cortisol vai interagir com o seu receptor, né? Vai então ter o local de ligação do hormônio aqui, né? E esse mesmo receptor, ele tem local de ligação com o DNA também. Então, no caso, por exemplo, do cortisol, quando ele liga com o receptor dele, o receptor vai migrar até o núcleo e vai interagir com as sequências específicas, né, em diferentes genes presentes lá no nosso genoma, né? Quando a ligação do receptor do hormônio, que é a própria proteína reguladora, que no caso aqui vai ser ativadora, liga com o DNA, isso vai favorecer a montagem do complexo de iniciação, né? Em quais genes isso vai acontecer? Não só em um, mas em vários, né? Genes que codificam enzimas que participam da gliconeogênese, né? Então, quando isso acontece, o hepatócito vai fazer o quê? Vai transcrever mais genes que codificam as enzimas dessa via e, consequentemente, vai ativar mais essa via.
para que a célula, então, produza, né, mais glicose via gliconeogênese. Porque um dos efeitos do cortisol é justamente esse, né, de promover um efeito hiperglicemiante, assim como também acontece para o glucagon, enfim, né, então é uma das opções também de hormônios que aumenta a glicemia, né. E um mecanismo que envolve esse aumento é justamente esse via a expressão de genes, né. A gente falou um pouquinho até sobre como os hormônios esteroidais atuam, né, na regulação da expressão de genes, enfim, mas aqui um exemplo bem prático de que realmente em detalhes como é que aconteceria essa regulação, né. Então, o hormônio cortisol, ele é o ligante, né, e ele vai ligar com o seu receptor, que é a proteína reguladora. Nesse caso aqui, a proteína reguladora, ela vai ser uma ativadora. Quando ela associa com o DNA, ela vai ajudar a montar o complexo de iniciação com a RNA polimerase em certos genes, né? E esses genes, né, boa parte deles são genes que codificam enzimas, por exemplo, da gliconeogênese. Então, quando eles são transcritos, depois eles vão para o citoplasma, dão origem às proteínas, nas enzimas da gliconeogênese, e isso acentua a produção de glicose por essa via metabólica, né? Então, um exemplo bem prático para a gente entender esse mecanismo, então, envolvendo uma regulação aqui, um exemplo de regulação positiva, né? Onde o ligante vai ser o hormônio, a proteína reguladora vai ser o receptor desse próprio hormônio. Aqui eu coloquei mais uma figurinha bem interessante, né, que mostra daí como esse mecanismo é um mecanismo importante para a atuação de vários hormônios. Eu coloquei no slide 30, uma figurinha bem interessante, que mostra os hormônios aqui à direita, né, o cortisol, o ácido retinóico, a tiroxina, e aqui uma ilustração mostrando como é que seria a estrutura do receptor com o qual interage esse hormônio, né, aqui para vários hormônios, estrógeno, progesterona, o cortisol, a tiroxina, ácido retinóico, enfim. Então, a gente sabe que para esses hormônios aqui que têm receptores que atuam em núcleo celular, o que, que vai acontecer? Eles vão ter uma região que a gente vê aqui em verdinho, que é comum para todas as proteínas, né, que são receptores aqui, que é uma região de ligação do seu respectivo hormônio, né? E essa outra região em vermelhinho, que também é comum a todos eles aqui, que é uma região de ligação com o DNA, né? De modo, então, a facilitar esses processos de interação. Então, a proteína reguladora é o receptor para o hormônio. E o hormônio é aquele fator extracelular, no caso aqui, mas pode ser um fator também intracelular, né? Que é o tal do ligante que dá o gatilho para acontecer a regulação, então, desse conjunto de vários genes ao mesmo tempo. Bem, além desse mecanismo envolvendo a ligação de hormônios, né, que atuam através de receptores que atuam em núcleo celular, a gente também tem outros mecanismos que atuam em núcleo celular, envolvendo a atuação de outros hormônios ou moléculas sinalizadoras que não chegam nem a entrar na célula em si, então elas vão se ligar com receptores de superfície de célula. Mas mesmo assim, essas moléculas elas também podem influenciar em cascatas, né, de modo a ativar proteínas que vão atuar em núcleo celular. Aqui um exemplo do interferon gama, né, como é que aconteceria a ligação dele com o receptor e uma cascata, né, de transdução de sinal com ativação aqui de um elemento, né, de ligação com o DNA, que vai então deflagrar a resposta aqui pela atuação do hormônio que aconteceu na superfície da célula, né? Então, nem sempre esse hormônio vai conseguir entrar, né, com o seu receptor lá no núcleo celular, mas mesmo assim ele pode levar a modificações em relação à expressão de genes. Basta na cascata de transdução de sinal a gente ter a modificação de elementos, né, de resposta ao DNA, que podem, então, interagir com certas porções do DNA lá e modificar aspectos em relação à transcrição, ou ativando a transcrição, ou reprimindo a transcrição, então também é um mecanismo presente nas células humanas. Tá?